Na última terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos que discutem a regra de subrogação do Fundo Rural. A decisão tem impacto de quase 21 bilhões de reais e vale até o julgamento definitivo da ação pelo STF. Para entender melhor esse assunto, que é discutido há 15 anos, nós preparamos uma tela de arte aqui. Então vamos ver? Olha só, a discussão sobre o Fundo Rural começou em 2010, quando a Abrafrigo entrou com uma ação no STF questionando a constitucionalidade do tributo. Em 2017, o Supremo decidiu, por 6 votos a 5, que a contribuição sobre a receita bruta era constitucional. Desde então, o principal ponto de impasse passou a ser a subrogação, que define se a responsabilidade pelo recolhimento do tributo deve ser dos produtores rurais ou então das empresas compradoras. Em 2022, o tema foi pautado 15 vezes no STF, mas não houve nenhuma decisão definitiva. Já em 2025, aqui o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos relacionados ao Fundo Rural até que o Supremo conclua o julgamento. Agora, depois de todo esse recall que a gente faz aqui para entender, a gente vai falar mais porque sobre a constitucionalidade do Fundo Rural, o STF já formou maioria, com 6 votos a favor e 5 contrários. O principal ponto de impasse segue sendo a subrogação, que define se a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é do produtor rural ou pode ser transferida às empresas compradoras. Atualmente, o placar é de 5 votos a favor e 5 contrários à subrogação. E para entender as entrelinhas deste tema, eu vou conversar agora com o advogado especialista em agro, Eduardo Diamantino, e também com o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Sejam bem-vindos. Vou começar aqui com o Diamantino, porque com a retirada, Diamantino, do voto do julgamento da constitucionalidade do Fundo Rural, outros juízes também vão poder mudar seus votos. E se isso se tornar inconstitucional, te pergunto, o que vai acontecer com o passado? Vamos precisar, então, de uma modulação por parte do STF muito bem feita para organizar essa conta? Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer colaborar com vocês. Boa tarde ao Daúde. A gente tem conversado sobre esse tema. Veja o que acontece. Eu queria fazer uma pequena colocação. Em 2022, a gente pode identificar no julgamento de 22, no julgamento da ADI que você mencionou na sua arte, 3 correntes. A corrente de quem entendia que é constitucional o Fundo Rural, foram 5 ministros, e a corrente que pela constitucionalidade do Fundo Rural, 6 ministros, e pela inconstitucionalidade do Fundo Rural, obviamente, os outros 5 faltantes. O que acontece é que existia o problema da subrogação. Subrogação que nada mais é do que quem é o responsável por recolher o tributo. Nesse caso, ou seja, tratando da subrogação, apareceu uma terceira corrente, que é a do ministro Dias Toffoli, que dizia basicamente o seguinte: eu acho que o tributo é constitucional, mas não existe obrigação de subrogação, que é o que nós estamos tratando aqui agora. Esse processo ficou em julgamento virtual até o final de 22. No final de 22, quando o placar viria a ser 6-5 pela inconstitucionalidade, não se deixou proclamar o resultado e começou a especulação, principalmente capitaneada pelo ministro Barroso, de que deveria voltar o julgamento para o plenário físico, ou seja, volta e começa de novo. O que tem de problema nisso? Que nessa brincadeira, nesse tempo todo, se aposentaram pelo menos 4 ministros. Eu estou olhando aqui na minha cola aqui, mas se aposentou muita gente. Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e o Marco Aurélio. Então, veja, está demorando tanto esse julgamento, de 22 a 25, ou seja, nesses 3 anos, nós temos 4 ministros aposentados. Se o julgamento recomeça agora, pode-se mudar absolutamente tudo. Não só a questão da subrogação, que está ali no artigo 30, que era, vamos dizer, a terceira questão discutida, mas também a questão se é ou não constitucional. Então, a confusão ocorre justamente porque não termina o julgamento. Agora, se vai reiniciar o julgamento com corte nova, com plenário novo, tudo está em jogo. E aí, lembrando a frase do ministro Malan, o passado torna-se incerto no Brasil. Nós temos um cenário de insegurança
plena e absoluta, sabe? Acho que é um exemplo perfeito do que não deve acontecer num sistema judiciário civilizado. Olha, muito bem colocado aqui agora, com toda essa introdução. Agora eu me encaminho aqui para o Daúde. Ô, Daúde, houve inclusive campanhas, né, pela inconstitucionalidade no passado sobre esse assunto e perdão do passivo que gerou. Acompanhando tudo aqui que o Diamantino falou, vai ficar muito confuso, né? Não tenha dúvida, Priscila, vai ficar confusa, porque eu participei muito desse assunto lá no passado. Teve movimento das entidades para não concordar, mas antes, boa tarde a você, Priscila, boa tarde ao meu amigo Diamantino e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu participei muito desse cenário. Até hoje você tem muitas dúvidas, né? Porque teve produtor que parcelou e teve outros que não parcelaram. Aí você tem algumas empresas que, de uma forma aí qualquer, não arrecadou os impostos. Agora, a posição do governo é a seguinte: eu quero cobrar das empresas, eu não vou cobrar do produtor rural, porque o produtor rural é difícil de eu alcançá-lo. Mais uma coisa, Priscila, se você me permitir, eu gostaria de chamar e saber a opinião do nosso amigo Diamantino, doutor Diamantino. No julgamento da constitucionalidade, quando foi votar a subrogação, o Toffoli retirou o voto da constitucionalidade. Isso é um fato e isso pode mudar a constitucionalidade do Fundo Rural? Pode mudar a constitucionalidade do Fundo Rural. E mais, não só ele, Daúde, como pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, todos os outros que votaram ou pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade podem votar novamente. Entendeu? E nesse caso, nós ainda vamos ter a segunda questão que nós teremos ministros novos no lugar. Por exemplo, no lugar do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, vai votar o ministro André Mendonça. Então, por exemplo, no lugar da ministra Rosa Weber, ministro Flávio Dino. Enfim, todos aqueles 4 que foram substituídos serão reenfrentados por 4 novos. Uma verdadeira, um verdadeiro cassino do resultado do julgamento. Então, Damatino, então há a probabilidade de ser julgado inconstitucional a cobrança do Fundo Rural. Porque o Toffoli já disse, bom, retirou o voto. Quer dizer, se ele retirou o voto, ele tem também o direito de mudar, de dar o voto pela inconstitucionalidade. E aqueles que votaram também podem mudar. Resta aí saber o que pode acontecer. Realmente as incertezas continuam. Eu acho que o Supremo deveria de votar esse assunto pela inconstitucionalidade, porque se você analisar bem, não teria nenhum sentido você cobrar esse imposto. Diamantino, você concorda com o Miguel Daúde, até tudo que você trouxe para cá, né? Afinal de contas, temos ministros que foram aposentados, temos ministros que podem também mudar o voto. E aí, como é que fica? Tudo que foi feito até agora, que foi o início da sua fala, não valeu de nada? Como é que fica? Olha, Priscila, eu concordo com o Daúde. Eu acho que esse julgamento da constitucionalidade do Fundo Rural foi um tanto quanto, falando linguajar fácil, um tanto quanto forçado. Eu realmente acho que poderia ter tido, eu acreditava muito na tese da inconstitucionalidade. O que eu quero chamar a atenção, inclusive, não é bem só para o passado, o que tem de passivo, o que tem de atuação. É que, por exemplo, se mantiver as coisas dentro da melhor, vamos dizer, do melhor cenário possível, o mais seguro possível, se a subrogação é declarada inconstitucional, vamos dizer que é o cenário voto originário do ministro Dias Toffoli, até hoje, todo o recolhimento feito pela agroindústria está errado. Então, veja, nós temos passivo para o passado, temos passivo para o futuro. Uma situação complexa. Gostaria de que fosse revista a posição e declarada inconstitucional. Só alerto que, na história do Supremo Tribunal Federal, nunca isso foi feito. Uma vez decidido errado, ficou errado. Agora, portanto, quero acreditar que melhor que uma decisão justa é uma decisão definitiva.
Chega uma hora, e principalmente em termos de Tribunal Superior, que melhor do que ter justiça, o valor que a gente busca é segurança jurídica. O que eu preciso fazer? Qual é, vamos dizer, a forma de eu me conduzir corretamente? Então, por isso, eu quero acreditar que, apesar de todo essa de confusão, a liminar do ministro Gilmar sirva para terminar o julgamento logo e acabar com tudo isso. Mas sou obrigado a reconhecer, está tudo em aberto, tudo pode recomeçar. Você gostaria... Então, Priscila, rapidamente... Não, eu ia dar o espaço justamente para você comentar, Daúde. Fique à vontade. Priscila, obrigado. O que levou o Toffoli a mudar o voto, né? Isso, inclusive, o Canal Rural checou com o Supremo, e realmente ele não mudar, perdão, retirar o voto, isso foi informado exatamente também pelo STF para nós, no Canal Rural. Ele disse o seguinte, olha, se eu vou votar contra a subrogação, não tem sentido eu ser a favor da constitucionalidade do Fundo Rural. Quer dizer, essa foi o ponto que o levou a mudar o voto. Então, portanto, a gente percebe, Diamantino, e eu concordo com você, melhor, né, que o imposto ou não é tomar uma decisão, porque tem produtor rural que ainda continua com essas espadas na cabeça. Então, tem que resolver isso o mais rápido possível. E que resolva, né, na minha opinião, a favor da inconstitucionalidade. Desculpa, Priscila. Não, tá certo. É melhor seguir um caminho do que ficar parado nessa encruzilhada, né, Diamantino? Com certeza. Tudo isso, até eu quero deixar claro que, na minha visão, a culpa dessa confusão está no ministro Luiz Roberto Barroso, que vem dizendo que é um prejuízo muito grande para a Receita Federal e querendo reiniciar o julgamento. Veja, se o prejuízo é grande ou pequeno, isso é um detalhe para economista. Juridicamente é constitucional ou inconstitucional. Agora, à medida em que o Supremo entrou numa linha de revisar tantos julgamentos, né? Vide o caso aí das leniências, dos julgamentos da Lava Jato, a gente está no cenário de que tudo é possível. Tá certo. Eu quero agradecer muito aqui a participação de vocês dois, esse tema tão importante aqui do nosso início de ano. Desejo uma boa tarde, um excelente fim de semana. Diamantino, Daúde.